presidente Lula acaba de sancionar no dia de hoje uma lei que proíbe o uso de celular dentro das escolas, inclusive na hora do intervalo. Enquanto eu explico como que essa lei vai funcionar, você pode estar se inscrevendo aqui embaixo no canal, clicando no sininho para receber os próximos vídeos, também clicando aí no botão de gostei que ajuda demais o canal. E no final do vídeo você pode estar deixando a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza. Bora explicar, né, como que essa lei vai funcionar na prática. Basicamente, é uma lei que diz que o aluno ele não pode usar o celular nem dentro da sala, nem durante o intervalo. Só que o texto da lei não apresenta uma punição para isso. Então, basicamente, está dizendo, olha, não pode, mas se o aluno fizer, não vai acontecer nada com ele. Porque o texto da lei vai lá e diz, olha, é proibido o uso do celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não tem nenhuma parte da lei que defina uma punição para o aluno caso ele faça o uso do celular. Então é uma questão assim que simplesmente essa lei ela não existe, né? Então o Congresso foi lá e aprovou a lei, o Lula foi lá e sancionou a lei, e a lei vai passar a valer, só que na prática é uma lei que não tem poder nenhum, uma lei que não tem força porque ela não estabelece uma punição. E sem uma punição é impossível você proibir algo. Como que você vai proibir dizer, olha, não pode jogar lixo nesse local, por exemplo, mas não tem uma punição para quem jogar lixo nesse local? Vai ter gente que vai jogar. Ah, não pode usar o celular em sala de aula, mas não tem uma punição para quem usar o celular. O que vai acontecer? Vai ter aluno que vai usar. Então, eu sou contra a proibição. Eu acho que depende da questão das regras da escola em si. Se o professor deixa, tá tudo bem. Se o professor não deixa, o aluno tem que respeitar. Mas você colocando uma lei como essa de agora, que diz que é proibido, mas não estabelece uma punição, isso vai dar margem para duas coisas negativas. Primeira coisa negativa, professor abusivo que acha que porque a lei não estabelece uma punição, ele próprio pode decidir qual a punição que ele vai aplicar para o aluno nesse caso. E qual que é a outra coisa negativa? Aluno abusivo que acha que vai poder faltar com respeito ao professor, dizer, olha, você não tem poder para me punir, a lei não estabelece uma punição, então eu vou usar o telefone sim. Entende que as duas coisas são ruins, as duas coisas são igualmente ruins, e são duas coisas que basicamente a lei está permitindo que aconteça. Porque você coloca uma proibição, mas não coloca uma punição junto com essa proibição, então você abre margem para essas duas coisas. Você abre precedente para essas duas coisas. Então, eu sou contra qualquer tipo de proibição, mas se é para ter uma proibição, deveria ter uma punição. Por exemplo, um confisco temporário do aparelho. Ah, o aluno usou o telefone ali durante a sala de aula, o professor vai confiscar temporariamente o telefone e no final do dia vai devolver. Porque se ficasse com o telefone para ele, ou se a escola ficasse lá com o telefone guardado na secretaria, nos dois casos seria um crime. Mas confiscar ali e devolver no final do dia, talvez seja válido. Não tenho certeza, tá? Se é válido ou se ainda seria crime. Mas a lei poderia, de repente, estabelecer algo desse tipo. Ou então, se o aluno usar o telefone dentro da sala de aula, o professor pode expulsar o aluno da sala. Um exemplo. Não estou dizendo que eu sou a favor dessas medidas, mas é algo que faria efeito, é algo que permitiria, né, daria margem para o professor trabalhar, dizer, olha, você não pode usar porque está na lei e tal, e se você continuar usando, eu posso fazer
eu posso tomar essa atitude aqui. Posso, né, de repente, sei lá, expulsar da sala ou confiscar até o final do dia o aparelho, o que tivesse lá no texto da lei. Então isso poderia ser usado como forma de dar poder ao professor sobre o aluno. Mas não tendo uma punição, basicamente a proibição ela não vai ganhar força. E outra, proibir o uso do telefone no intervalo é algo que simplesmente os professores não vão ter controle. Porque já é difícil controlar uma turma com 20, 30, 40 alunos, né? Na minha época de escola era uma média aí de 20, 25 alunos por turma. Tem escola que costuma ser mais, tem escola que costuma ser menos, né? E aí você pensa aí no caso de uma turma ainda maior, que eu já vi turmas de até 40 alunos. Então, você tem uma turma de 40 alunos, já é difícil para o professor, para ele controlar essa turma dentro da sala de aula e proibir algo dentro da sala de aula. Imagina o professor ter que fiscalizar isso durante o intervalo. Ele simplesmente não vai conseguir. E outra, o intervalo não é para ser proibido mesmo o uso do telefone no intervalo, porque durante o intervalo o aluno ele não está na sala de aula, o uso do celular não vai atrapalhar ele no que diz respeito ao conteúdo da matéria, a interação com o professor, não vai atrapalhar. Então, durante o intervalo, o aluno tem que ter o direito de estar usando o telefone, seja para se comunicar com os pais, seja para, sei lá, assistir um vídeo no YouTube, para jogar um joguinho, para fazer o que ele quiser ali durante aquele intervalo. Então, tem que ser uma escolha dele usar ou não o telefone durante o intervalo. Agora, durante as aulas, aí depende muito da regra que já existe na escola ou de como o professor trabalha, porque tem professor que diz, olha, não tem problema você usar se for para pesquisar algo relacionado ao conteúdo da matéria. E tem outro que diz, olha, não tem problema você usar se contanto que não faça barulho para poder atrapalhar a aula. Ou tem outro que diz, não precisa olhar, não pode pegar o telefone nem para olhar a hora, porque eu sei a hora que eu entrei, a hora que eu saí, a hora que eu vou sair, então não precisa, não pode, não gosto. Então tem esse misto aí de personalidades diferentes entre os professores. Então o aluno, claro, tem que respeitar o professor, né, durante o tempo em que o professor está na sala, porque ele é a autoridade máxima naquele ambiente. Mas você aprovar uma lei no Congresso, né, e ter também o presidente sancionando essa lei sem que haja uma punição, basicamente é uma lei inútil, uma lei que não tem poder, né, sobre o aluno. O que vai continuar valendo na prática vai ser as regras que já existem na escola, vai ser as regras que já existem ali, que o professor já estabelece entre ele e a turma. Basicamente vai ser isso. Não vai ter ali uma nova regra, uma nova punição ali estabelecida por lei. Simplesmente essa lei aí ela não vai fazer efeito, é uma coisa que, né, falando aí em termos comuns, né, falando aí né, na linguagem popular, uma lei que nem fede nem cheira, simplesmente não vai fazer efeito, vai continuar valendo a regra que já existe na escola, né, porque além de não ter uma punição, não faz sentido você proibir o aluno de usar durante o intervalo, né, e já durante a aula vai, né, de como o professor trabalha, de como a escola trabalha em relação a isso. Então, basicamente, é uma lei que não vai servir de nada.
E é isso.